Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a avaliação astrológica para o céu da semana de 23 a 29 de junho. Uma semana interessante para a conclusão de ciclo, né? Nós estamos entrando aqui na fase minguante e iniciaremos na próxima semana uma fase nova junto com o eclipse. Então vamos ver aqui como os dias fluem nas influências astrológicas. Neste domingo, dia 23 de junho, nós temos aqui o Sol posicionado no signo de Câncer e a Lua em Peixes. E nesse domingo nós temos o dia todo, Vênus também com um papel importante, em 17 graus de Gêmeos, ativando esta oposição direta aqui com Júpiter em 17 de Sagitário. É um tipo de oposição que influencia nas surpresas, né, nos desejos e interesses e na sensação de satisfação de uma forma marcante, né? Porque Vênus tem esse assunto dos desejos, das finanças, do amor, do romance, de tudo que nos satisfaz, de como a gente busca a satisfação. E o planeta Júpiter no signo de Sagitário tem essa relação com a objetividade, né? Com atingir a verdade, a justiça. Essa oposição, já que a oposição tem uma influência desafiadora, representa justamente uma necessidade de olhar com um pouco mais de critério para os nossos interesses e desejos. Isso em um nível global. Mas quando a gente traz para as questões da vida prática, Vênus, que é mais rápida, né, que o Júpiter, que está aplicando o aspecto, tem como relação os temas ligados às finanças e ao amor. Então, nesses campos de finanças, por exemplo, a gente recomenda um pouco mais de critério também para compras, negociações que envolvam a parte financeira, porque a observação dos valores, o senso de valores fica um pouquinho desajustado. Então, a gente tende a necessitar mais, a querer satisfazer mais os interesses, e às vezes isso faz a exagerar na dose com os gastos, o que não é tão bacana. E na questão afetiva, essa influência, essa oposição, ela é pouco satisfatória, ela alimenta muito a sensação de insatisfação pelo que o outro representa e também as expectativas. Aí o que vai acontecer é que a Lua, que está em 9 de Peixes, ela vai caminhando nos graus aqui. Quando ela chegar em 17 graus, ela vai tanto aplicar um aspecto de desafio aqui a Vênus como a Júpiter. Isso vai acontecer exatamente aqui às 22 horas. Então nós vamos ter ao longo do domingo essa influência instável emocionalmente se acentuando. E essa sensação de insatisfação também se ampliando bastante, o que pede muita atenção nesses dois pontos que eu falei, nas finanças, né, nas negociações que envolvam recursos materiais e propriamente nos desejos afetivos e da vida sexual. A necessidade de, vamos dizer, mergulhar a fundo para atender os desejos de uma forma marcante fica muito elevada, o que não é muito bacana. Talvez essa influência não seja de todo negativa, porque conforme a Lua também vai caminhando aqui, ela vai se aproximando desse aspecto aqui com Saturno, que acontece só na virada de domingo para segunda. Mas como o Saturno já tem uma característica de centramento e ainda ele está aqui em Capricórnio, que é o próprio signo que ele rege, né, a casa dele, ele puxa para um senso de realidade sem muito desafio, sem uma agressividade, vamos dizer, né? Então ele ameniza um pouco esse tom de surpresas, de inesperado, de insatisfação, de desejos elevados, de expectativas elevadas, de algumas esperanças que se formam também de uma maneira desequilibrada. Então, talvez esse desafio aqui do domingo não seja tão pesado, mas mantenha atenção a tudo que representa exageros, né? Com a alimentação, exagero na alimentação, na bebida, na busca por romance, né? Na satisfação, nesse sentido. E, enfim, na própria diversão também, na maneira como a gente busca se divertir. Então, necessita aqui um pouquinho mais de um olhar criterioso, né? E aí o domingo ele fica favorável, né, para um mergulho mais emocional, mas puxando a gente para um centro de realidade, tá bom? Uma outra coisa que se acentua muito envolvendo os dois signos de domicílio de Júpiter são as crenças que a gente tem e a maneira como a gente deposita as nossas esperanças, né? Então, como os aspectos do domingo são desafiadores, também pede um pouquinho de atenção a maneira como a gente enxerga o futuro em termos de esperanças. No nível prático, os temas relacionados a Júpiter também ficam evidentes, as viagens, os aviões, né? Então, são notícias que a gente pode encontrar ali. O meio da educação também,
a própria busca pelo sentido das coisas, a verdade que tem por trás das coisas, um senso de justiça também. Tudo isso fica um pouquinho distorcido durante o domingo e necessita um olhar um pouco mais criterioso, tá bom? Bom, aí a gente chega aqui na segunda-feira. Então, na segunda-feira, a Lua ainda se mantém em Peixes, né? E nós vamos ter a Lua formando esse aspecto exato com Saturno a 1 hora da madrugada. Então, ele vai trazer um tom de realidade pra gente, mas de uma maneira mais amistosa, menos crítica. Apesar de haver interesse aqui no sonho, no ideal, numa visão mais mística, até ideológica, tem essas configurações que envolvem os domicílios de Júpiter, acentuam muito o senso de idealismo. Mas Saturno é um pai bravo, né? Então ele puxa a gente para um centro de realidade. Como o aspecto é harmonioso e leve, a tendência não é aquele choque nervoso, né, que deixa a gente com uma frustração, mas ao contrário, com a possibilidade de realizar alguns sonhos e ideais. Agora, à tarde, conforme a Lua também caminha aqui nesses graus de peixes, ela vai chegar a um aspecto harmonioso aqui com Marte. Ele propriamente poderia ser mais produtivo, mas como ele envolve os signos de elemento água, que não tem uma característica muito forte de realização em nível prático, a gente tem um pouco mais favorável tudo que corre com a realização mais sensível, criativa, protetora, é uma influência bastante carinhosa, muito emotiva, né? Não tem nem o que dizer. Então, ela envolve muito a capacidade de ação por aquilo que motiva emocionalmente. Então, mexe muito com as emoções que a gente tem. A gente se sente motivado porque está envolvido emocionalmente com alguma situação. Bom, e esse aspecto que é harmonioso é favorável para lidar com as coisas da vida cotidiana, com as pessoas queridas, porque é uma influência íntima, né? Tem esse tom do carinho e da atenção, mas também ele traz a habilidade da ação para tudo que é da vida prática, mesmo com um olhar mais cuidadoso. Não é criterioso, não é analítico, mas é cuidadoso, carinhoso. Aquela vontade de arrumar as coisas. Nesse sentido, ela é bem legalzinha, né? E depois também às 20 horas aí a Lua chega a esse aspecto harmonioso com Mercúrio. É à noite, esse aspecto é muito favorável para o processo criativo, favorece então todo tipo de atividade nas quais a gente precisa buscar alternativas. É uma influência mais calada, então ela não é muito favorável para lidar com o público ou para apresentar reuniões, trabalhos, projetos. Ela não é tão favorável nesse tom da expressão verbal, mas favorece a introspecção. Então, é um momento favorável para a meditação, para lidar com os temas místicos, religiosos, espirituais de todos os níveis. Ou se você precisar se interiorizar para realizar mesmo assuntos práticos, né? Se for um tipo de assunto que você precisa olhar para dentro para enxergar possibilidades, ele acaba sendo um tanto favorável. Já na terça, no dia 25 de junho, a Lua já ingressa em Áries, ali durante a madrugada. Ela chega às 6 da manhã, em 3 graus de Áries, a um aspecto de quadratura, esse daqui com o Sol, que é o momento onde se forma a fase minguante, a última fase do ciclo lunar, do mês lunar. Bom, então, já inicia um período de reclusão em um nível mais global, mas a gente tem uma Lua aqui bem ativa em Áries, com resposta imediata e essa tendência instintiva bem acentuada. O signo de Áries dá uma velocidade para as expressões emocionais, para a reação básica e instintiva. Então a gente tem um ritmo um pouco mais acelerado e objetivo. Porque quando a Lua esteve em Peixes, há um pouco mais de instabilidade e necessidades emocionais, né? A gente tem a atitude, a satisfação mais levada no tom de sentimentos mesmo, né? Agora aqui não, como o Áries tem uma característica muito prática, veloz, competitiva e autônoma, quando a Lua chega aqui, a vontade de agir, de fazer, de acontecer se acentua. Só que nós estamos numa fase minguante. Então, as atitudes em termos de realização mesmo são as que levam à conclusão das coisas, né? Elas podem sair um pouco melhor. Não é tão bom para início, mas se você estiver lidando com um projeto que precisa finalizar, com um interesse, numa conversa que você começou com alguém que precisa finalizar, essa influência é bastante positiva.
Ela fala dos signos cardinais, né, o Áries e o signo de Câncer, então leva à conclusão, a fechamento, ao movimento, porque os cardinais têm ação propriamente, certo? E é o único aspecto da terça. Aí na quarta-feira, né, no dia 26 de junho, a gente tem às 10 da manhã a Lua, que está aqui no signo de Áries, chegando a um aspecto bastante harmonioso a Júpiter, que traz uma velocidade acentuada envolvendo signos de elemento fogo. E mexe bastante novamente com o senso de verdade, mas com a nossa característica ativa. As expectativas aqui são positivas e um tom de novidade, de surpresas também é bastante positivo. Então, esperem por algumas coisas se desenrolando nesse tom, né? Também é fácil para você chegar às verdades que você precisa buscar, né? Em todos os níveis, a gente fala de uma maneira genérica, mas em tudo que você estiver fazendo, que precisar ter uma resposta direta e objetiva, essa influência é muito positiva. E no nível prático favorece tanto os temas ligados à Lua, o movimento, a satisfação, a expressão emocional direta, como os temas relacionados a Júpiter, que envolvem as viagens, envolvem a justiça, o turismo, toda essa questão mais filosófica e mística, né? Se bem que em Sagitário o Júpiter está mais para a filosofia do que para o misticismo e favorece bastante um tom de esperança para as coisas, tá? Bom, um pouquinho mais tarde, às 12, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador com Saturno. Então, primeiro ela facilita as coisas, depois ela encrespa aqui um pouquinho, né? É desafiador. Porque o que nós temos mais nesse aspecto desafiador é uma dificuldade de fazer as coisas fluírem de uma maneira leve, descomplicada, né? Porque como Saturno tem como característica a lentidão e a rigidez, e a Lua em Áries está muito rápida, objetiva e direta, o que podemos ter com esse aspecto desafiador são empecilhos estruturais mesmo que aparecem no meio do caminho, os atrasos, às vezes oposições, dificuldades em relação a pessoas, a burocracias, as coisas ficam enrijecidas. Então, se você tiver que lidar com um tema importante aqui durante a quarta, prefira ali um pouco antes das 10, que tem essa influência mais harmoniosa do Júpiter. Quando a Lua chega ao aspecto exato com Saturno, as facilidades já não ficam tão evidentes, né? Ok? Mas a gente tem os dois aspectos quase que simultaneamente acontecendo. Às 19, a Lua chega a um aspecto harmonioso aqui, a Vênus, bacana, dinâmico, facilitador da expressão, de uma maneira geral, da satisfação. Tem um tom rápido e bastante descomplicado, que é bacana também para compras de itens cotidianos, não tanto de itens duráveis ou de valores muito elevados. A gente tem uma característica de Gêmeos que é mais da superficialidade instável, e de Áries também, que tem esse tom rápido. Então, tudo que é de compra rápida para atender às necessidades de dia a dia, de cotidiano, facilita um pouquinho mais. Como nós temos aqui a Lua como um significador de sentimentos e Vênus de desejos, os temas de vida afetiva, amorosa também ficam descomplicados. Não é tão bacana para fechar compromissos afetivos, porque nenhum dos signos tem essa marca muito forte. Mas ela é muito legal, assim, num tom de surpresa, de se tornar uma coisa agradável, facilita o diálogo até. Quinta-feira, 27 de junho, aí a Lua já chega aqui ao signo de Touro, né? Ela começa o dia aqui ainda em Áries, mas ela entra em Touro. E às 12 horas ela vai chegar ao aspecto com Mercúrio. Na verdade, assim, né? No momento em que ela chega a Touro, em 0 de Touro, ela já chega ao aspecto desafiador com Mercúrio. Mas é uma quadratura de signos fixos, né? Que envolve o Touro e o Leão. Bom, evitem a quinta-feira para lidar com temas, com conversas, buscar apoio, tudo que você precisa dialogar com alguém e tem essa necessidade de apoio do outro, não é muito boa durante esse momento, porque a gente tem uma persuasão, uma necessidade de persuadir o outro muito elevada, mas a Lua rege os sentimentos, né? Então, os sentimentos estão sólidos, lentos e tal, não é muito fácil para essa fluidez, para essa adaptação. Não tem muito fácil. Então, não é um momento muito bom para nada que envolve uma verbalização de interesses, né? Ou mesmo apresentar reunião, apresentar trabalho, conversar com alguém. Tudo que precisa se expressar em termos de interesse não fica muito legal durante esse momento. Evitem. Mas às 22, a Lua chega a um aspecto harmonioso com o Sol,
Aí é bacana, né? A gente tem aqui o Sol em Câncer, a Lua em Touro, muito acolhedor, cuidadoso, atencioso, muito favorável para lidar com as coisas práticas. É calmo, é bem calmo mesmo, né? Muito provedor. É um bom momento, por exemplo, para quem cotidianamente gosta de cozinhar, de cuidar de assuntos relacionados à vida doméstica, dos cuidados com a casa, dos cuidados com as pessoas próximas, com as suas atividades próximas. É bem calma mesmo, né? Muito pacífica esta influência. E provedora, abundante também. Então, tudo que precisa desta abundância em termos de afeto, né? Ela é bastante afetuosa. É favorável durante essa fase. Na sexta-feira, nós temos a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Saturno só às 20 horas. Então, durante o dia inteirinho, a Lua não forma nenhum aspecto. E nenhum outro planeta clássico também, né? Então, nós temos a Lua em 10 de Touro aqui às 6 da manhã. E ela vai subindo aqui, ó, nos graus de Touro, até que ela chegue aqui exatamente em 18 de Touro e ativa esse aspecto harmonioso com Saturno. A sexta-feira é bem centrada, não tem um tom assim tão expansivo, por essa característica de Lua em Touro, né, na exaltação, bem tranquila, pacífica, desejosa de interesses sólidos, constantes, e com um aspecto ao Saturno isso se acentua consideravelmente. Mas por essa característica sólida, a sexta-feira é muito boa para lidar com os temas relacionados aos assuntos materiais e assuntos emotivos em um nível geral, porque leva a compromisso, a solidez, a permanência das coisas. Então, se inicia algum projeto, algum interesse, a tendência é ele fluir em estabilidade. A única questão a levar em consideração é que nós estamos numa fase minguante. Então, essa influência de constância é melhor para concluir processo, porque ela conclui mesmo. Você pode ter certeza que não voltará a dar problemas, não vai precisar resolver de novo. Então, é uma característica potente para consertos, para cuidados ainda continua, para assinar contratos, para lidar com tudo que precisa permanecer, que precisa de longevidade. Saturno rege as pessoas mais idosas, as pessoas de autoridades, então esse aspecto também favorece lidar com pessoas que estejam em nível hierárquico acima do seu de uma forma muito tranquila e harmoniosa. Se você precisar pedir um apoio, conversar com alguém que você que esteja em um nível acima do seu, isso é bacana. Até com pessoas do ambiente familiar, né? Os entes familiares, pais, avós, tios mais velhos, essa influência é bastante favorável. Para assinar contrato é favorável porque traz um tom de permanência, de compromisso, né? De bater o martelo, né? De assinar mesmo, de dar a palavra, né? É exatamente essa influência, né? O momento onde a gente tem essa facilidade em dar a palavra ou de ter o compromisso do outro sobre algum tema, em um nível geral, tá? Bom, também Saturno tem essa marca sobre os assuntos relacionados à Terra, e como a gente está falando de signos que envolvem o elemento Terra, né, que pertence à triplicidade da Terra, essa influência é muito poderosa e harmoniosa para tudo que esteja ligado à produção, que envolve construção dos imóveis, por exemplo, como com a terra no sentido de agricultura, no sentido de contato propriamente com a terra em um nível geral. E no sábado, no dia 29, a Lua ainda caminha aqui no signo de Touro. Às 15 horas, ela chega a um aspecto bem harmonioso aqui, primeiro a Marte, que continua muito tranquila, pacífica, harmoniosa, flui muito bem, muito estável, sem tom nenhum de surpresa aqui, muito favorável para cuidar, arrumar das coisas, que é bacana, né? Porque a gente tem uma lua exaltada aqui favorecendo o nosso olhar para a nossa satisfação interna mesmo, e como alia com o planeta que rege a ação, a facilidade em fazer as coisas de uma forma harmoniosa se acentua. Mas a gente tem esse aspecto harmonioso fluindo muito bem para tudo que a gente precisa colocar atividade. Só que não é um ritmo acelerado. Vocês precisam ter paciência, porque as coisas se concluem de uma forma favorável, mas no próprio ritmo, né? Não esperem que os assuntos se desencadeiem de forma acelerada. Esse sexto, então, com o Mercúrio em Leão, é super expansivo, muito divertido, alegre, muito propenso mesmo para se divertir mesmo, né? Expressar o que quer, tem uma característica expansiva, animada,
que facilita você se colocar no centro das atenções. Uma lua em Gêmeos é muito aberta às possibilidades. E quando encontra um aspecto harmonioso com o Mercúrio em Leão, é fácil atingir o que quer, né? Os caminhos são descomplicados, possibilidades podem se descortinar. A característica de comércio tal é favorável, né? Se houver algum interesse em fechar algum assunto comercial, essa influência potente de Lua em Gêmeos com Mercúrio em Leão facilita, por exemplo, conseguir descontos, o potencial de persuasão se eleva um pouquinho e até de descobrir coisas, assim, no sentido de novidades, né? Porque a lua geminiana tem um tom de curiosidade bem interessante que pode levar a surpresas agradáveis. E são essas as influências para esta semana, mas a gente vai fazer aqui um vídeo ao longo da semana, já preparei para vocês, sobre o eclipse que vai acontecer na próxima semana na formação da lua nova. Tá bom? Então a gente volta a conversar aqui durante a semana. Deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, então, até mais.